Temos todo tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder. Olá, olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui. Bom, essa música que eu tava tocando aqui, né, é uma música Tempo Perdido, do Legião Urbana, né? É uma música que eu acho muito legal e tal. E é uma música que remete muito àquela coisa da década de 80 ali, né? Muita coisa sobre o tempo, né? E quem quer aprender a tocar violão não tem muito tempo a perder, não é verdade? Então, eu tenho aqui nesse conteúdo agora uma ideia para a gente conversar sobre um método de violão, tá? Que é um método que eu posso te falar que transformou toda a minha carreira, que é esse método aqui, tá? É um método toque de Ralph Denner. Então a gente vai trocar uma ideia sobre ele aqui para eu te explicar um pouco mais sobre esse material, ok? Então esse aqui é o método toque de Ralph Denner, né? Bom, como é que esse método chegou até as minhas mãos, né? Eu estava com meu pai e a gente foi visitar um amigo dele, lá da roça, lá, né? Meu pai é da região da Serra do Cipó, em Minas Gerais. A gente foi visitar um amigo dele e esse livro estava empoeirado lá na estante dele, né? Não exatamente esse, né? Vou te explicar por quê. E aí ele comprou esse livro na época, tentou tocar, não conseguiu e me deu. Só que aí eu comecei a aprender a tocar muita coisa, eu já pegava algumas dicas com alguns amigos, já sabia bastante coisa quando ele chegou até nas minhas mãos. E aí eu comecei a aprender mais coisa e eu emprestei para um amigo meu e ele furtou, ele desapareceu com esse livro. E aí eu não consegui encontrar outro, fiquei pesquisando na internet até que eu vi online alguém vendendo. Então quando eu vi alguém vendendo ele, comprei, né, e tô aqui para te falar um pouco mais sobre ele, que eu não podia ficar sem esse livro no meu acervo, né? Bom, ele é um livro que ele conta muitas histórias, né, de grandes mestres do violão, partes do violão, os elementos que estão, né, acerca do violão, da estrutura e da guitarra também. Então, como eu também sou guitarrista, então uma coisa que eu achei muito bacana, essa questão da madeira, da parte da história dos instrumentos, né? E fala muito sobre a questão da construção do violão e da sonoridade. Agora, depois que a gente termina essa parte do violão, entra aqui numa parte da guitarra, tá? Então fala muito sobre os componentes da guitarra, dos amplificadores e tudo mais, né? Fala bastante sobre essas coisas assim, dessa parte da guitarra que me encanta muito também, né? E depois entra numa metodologia de como tocar, tá? Então, depois que ele mostra aqui sobre os pedais, amplificadores e tudo mais, tem toda essa parte aqui de principiante, de como tocar, e é um método assim, ao meu ver, se você não souber nada, talvez você não vai aprender muita coisa com esse método. É um método que, na minha opinião pessoal, né, ele vai te mostrar algumas dicas e tal, mas ele não vai ter muita continuidade do que você vai aprender, porque ele vai ter aqui um dicionário de acordes, né? Me sujou aqui porque tá cheio de poeira, né? É antigo. Só que ele vai bater muito no sistema de notação, ou seja, no sistema de partitura, tá? E é aqui que eu acho que esse método ele vai começar a travar um pouco para o iniciante, porque ele vai bater em partitura e ele vai bater também em tablaturas, né, que é essa parte aqui. E muitos iniciantes, por mais que saibam ler tablatura e por mais que sabem ler partitura, vai aprender, mas vai demorar um pouco. Então, quando você vem de um sistema de cifras, tá? Vou pegar aqui uma outra parte dele aqui. Se bem que é difícil essa questão direto da cifra nele, mas tem, tá? Aqui, ó. Quando ele vem nessa questão de cifras, ele vem muito direcionado à parte do teclado, né? Então, para quem já toca, é uma bacia cheia de coisa. É um negócio muito legal. Porque ele vai pegar muita coisa do ciclo de quintas e vai te levar num próximo nível muito rápido através das armaduras de clave, né? Então, se você é um leitor de partitura, ó,
vale a pena você adquirir esse método para aprender a tocar violão, para aprender a tocar guitarra, para ter essa visão. Então, o que é esse método? Ao meu ver, é um método para quem já toca, tá? Como eu já tocava, para mim foi muito bom. Depois, quando eu fiz faculdade de música, que eu aprendi algumas coisas e voltei a ler esse método, ele começou a fazer um pouco mais de sentido. Então, quando eu não sabia nada e já tocava alguma coisa, eu só pude aproveitar algumas páginas. Depois que eu me formei academicamente, que eu pude aproveitar todas as páginas dele. Mas nem todo mundo que quer aprender a tocar tem essa disposição, tá? Querendo estudar música a fundo, né? Então, o que ele é? Ao meu ver, tá? Na minha opinião, ele é um método para quem já toca. O que ele não é? Ele não é um método para quem está começando do zero. Se você está começando do zero, você vai gastar dinheiro. Eu peguei algumas lições, tá, dessa metodologia aqui e criei um curso, tá, baseados nos meus próprios alunos, com toda a parte do alicerce da música. Ou seja, quando a gente vem aqui no método, o que é um Dó maior? O que é um Sol maior? Eu não coloquei isso aqui na metodologia. O meu método, ele não copia esse método aqui de forma nenhuma. O meu método foi eu que criei. Por quê? Eu acredito muito que se o aluno aprender através da cifra e for nos acordes mais fáceis, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, no próprio violão, né? Enquanto você tem métodos que tem ali, aprende aí o Dó, porque o Dó é a primeira nota, então você vai lá e aprende Dó. Mas fazer esse movimento, fazer esse acorde, é difícil para os iniciantes, entende? É muito difícil. Logo, se você fizer só esse aqui com 2 dedinhos assim, ó, você já aprende a tocar um acorde com muito mais facilidade. Em vez de você usar 3 dedos, que é para fazer o Dó maior aqui, e esticar ele aqui no braço, se você fizer só com dedo 1 e dedo 2 aqui, 2 cordinhas e tocar aqui em todas as cordas, é mais fácil, né? E diga-se de passagem, quando você faz o Dó, você só pode tocar aqui da quinta para baixo, né? E aqui não, aqui você toca 2 dedinhos e todas as cordas você já tem um Mi menor. Logo, se você acrescentar mais um dedo e colocar aqui um Ré e tocar aqui da quarta para baixo, você já tem um outro acorde muito mais fácil do que o Dó. Com esses 2 acordes, Mi menor e o Ré, você já toca uma música, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. É uma música extremamente simples que você consegue tocar com notas muito mais simples. Então, no meu método, eu preferi colocar coisas muito mais simplificadas. Mas a gente está aqui para poder dar uma ideia sobre você conhecer esses tipos de materiais, né? Segundo problema que eu vejo nesse tipo de material é que se você estiver procurando ele aí na internet ou em qualquer outro lugar, é o preço. Ele é muito caro, ele é um material bem mais caro, assim, vai custar ali em torno de, para eu não falar o preço assim, você pega um salário mínimo e divide ele por 4, vai dar mais ou menos o preço de um método desse. Coisa que você poderia investir num curso e aprender muito mais, né, para evoluir, né, no instrumento, ok? E um último detalhe que eu quero te falar é que é o seguinte, muita gente quer aprender a tocar violão e não quer investir no seu crescimento musical. Ou seja, muita gente quer aprender a tocar violão, mas quer aprender a tocar de graça. Você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, por quê? Você vai ter muitas aulas na internet, muitos métodos por aí que são de graça. Mas como eles são de graça, eles não têm aquele compromisso de ensinar da forma correta. Ou seja, se a gente tinha lá, antigamente, né, na minha época, a gente tinha as bancas de revistas, que a gente comprava os métodos, era super baratinho, e ele vinha com as cifras, né, aquelas revistinhas com cifras. Mas as cifras estavam no lugar errado, muitas vezes era na tonalidade errada, estava marcado errado. Então o que aconteceu? Aconteceu que a gente aprendeu errado. E aí você chega num determinado momento, você trava, você não consegue evoluir mais. Por quê? Porque você adquiriu o método, né? Mas a metodologia, o que está lá dentro, uma coisa é o método, outra coisa é o que está lá dentro. O que está lá dentro é uma experiência, é uma troca daquele professor. Então, assim, é o método do Ralph Denner, né? Então, ao meu ver, na minha interpretação, é excelente, é muito bom.
mas ele é feito para quem já toca alguma coisa, ele é feito para quem já tem alguma noção. Tanto que esse método, ele vem acompanhado de um disco de vinil, tá? Então você colocava o disco de vinil para complementar o método. E muitas vezes a pessoa vai lá e fala, não, eu vi alguém falar daquele método, vou lá, vou comprar, e não tem o complemento, não tem o disco de vinil. É a mesma coisa de você ter, né, naquela época, né, de você ter uma fita VHS e não ter o videocassete. Só vai saber disso quem é da minha idade, né? Que era a questão dos videocassete. Ou você ter o DVD e não ter o aparelho de DVD. Ou você ter o Blu-ray e não ter o aparelho de Blu-ray. E atualmente, né, é você ter um excesso de coisa, um excesso de informação online, tudo na palma da mão e não ter uma metodologia. Então não vai funcionar, você está entendendo? Você ficar procurando métodos por aí, você só vai evoluir um pouquinho, vai aprender algumas coisas errado, e aí quando você precisar aprender umas coisas mais para frente, umas coisas mais legais, você não vai conseguir. Então, por exemplo, tem muita gente que vai lá e toca violão, toca lá, essa música do Legião Urbana que eu estava tocando, né? Aí depois ele fala, não, quero aprender uma outra. Essa aqui é do Pink Floyd. Por que essa pessoa não consegue tocar isso? Porque é uma combinação de técnica, prática, postura, tudo para fazer o solo, controle de ansiedade, coisas que os métodos de graça por aí não têm. Você vai encontrar isso só numa metodologia que segue um passo a passo, beleza? Bom, então tendo isso aqui avisado, te falei um pouquinho, né, sobre essa metodologia aqui do Ralph Denner, que eu acho fantástica, tá? E agora eu quero falar sobre a minha metodologia, né? Então, já expliquei para você que na minha metodologia a gente tem um passo a passo, mas como é que eu criei essa metodologia? Eu aprendi a tocar violão, né, com alguns amigos, fui pegando dicas com eles e tudo mais, até que eu tive a minha primeira aluna. E todas as vezes que essa aluna me perguntava alguma coisa, eu às vezes não sabia responder. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes eu estava lá tocando um sol maior, tá? Tava lá tocando e aí depois eu tinha que fazer um outro acorde. E aí eu falava, é um dó maior. E às vezes ela perguntava para mim, Daniel, por que depois do sol maior vem o dó maior? Por que não vem o dó menor? Por que não vem o ré menor? Entendeu? E aquilo eu ficava um pouco encucado. Então fui buscar com meus amigos e os outros métodos, ou seja, além desse método, eu descobri outras coisas. Então se eu pegar aqui nesse método um lugar específico, olha que sorte, eu abri numa página e aqui a gente vai ter exatamente aqui, ó, o sol, né? E o dó que vai aparecer aqui, ó, e o dó maior. Por que ele está aparecendo aqui? Isso é por causa da clave, ou seja, é uma clave que não tem acidentes. Se eu tivesse que fazer um dó menor, entendeu? A coisa ia mudar, porque eu ia ter que sair um pouco da harmonia que essa clave impõe. Aí o iniciante fala, Daniel, mas como é que você descobriu a harmonia que essa clave impõe? É porque é uma clave sem acidentes musicais. Aí se você falar, Daniel, mas o que é acidente musical? Tá vendo que a gente começa um caminho para trás? Eu vou virar para você e falar assim, então a gente tem sustenidos, a gente tem os bemol, né? Que a gente vai pegar. Mas peraí, o que é sustenido, o que é bemol? Porque a gente tem a altura das notas, a gente vai andando para trás. Mas o que é a altura das notas? Né? Onde é que está o Dó 3? Onde é que está o nota? Por que aqui tem um Lá e aqui tem um outro Lá? Por que depois do Lá a gente toca um Mi? Quero aprender a tocar de ouvido. Então se você começar do zero e falar quero aprender a tocar de ouvido, você está começando muito lá na frente e vai ter que andar para trás para depois você ir para frente. É muito melhor você entender a metodologia e falar, não, peraí, eu preciso de um método para quem está no meu nível. Quem? Iniciante. Eu quero aprender a tocar de ouvido, eu entendo que tocar de ouvido está em outro nível, mas eu preciso reconhecer o que já passou que eu não peguei. Por exemplo, por que depois do Sol eu tenho um Dó maior? Por que o Dó maior é o 4º grau? Entende? Então, o iniciante vai ficar com muita dúvida. Agora, se ele vem lá de trás, ele entende que quando não se tem aqueles intervalos, quando você está em Sol, você só tem um acidente. E que acidente que é esse? É o Fá sustenido. Logo, quando você está em Sol, você tem o Sol,
você tem o Lá menor, você tem o Si menor, você tem o Dó maior e não Dó menor, por causa disso, porque ele é maior. Por quê? Porque a formação do Dó menor não permite você colocar isso aqui. Esse Mi que tem aqui no Dó, ele tem que ser um Mi natural, ele não pode ser um Mi bemol, que é o que compõe o Dó menor. Logo, tem que ser Dó maior. E assim eu respondia a minha aluna. E ela começava a ficar um pouco mais confusa. Ela falava, beleza, se eu não posso fazer o Dó menor quando eu estou em Sol, o que eu posso fazer? Dó maior, Ré maior, tá? Mi menor. Daniel, por que o Mi tem que ser menor e não maior? Então ela vinha com dúvidas e eu ia anotando aquilo num caderninho, tá? Fui colocando tudo num caderninho, cada dúvida, cada coisa. E depois eu fui organizando essas dúvidas e colocando numa ordem cronológica. Então quando você coloca numa ordem cronológica e ensina as pessoas nessa ordem cronológica, elas não vão ter essas dúvidas novamente. Então o que eu pude perceber nesses 20 anos dando aula? Eu passo a lição número 1, eu passo a lição 2, lição 3, lição 4, lição 5. Quando uma pessoa me faz uma dúvida, faz uma pergunta, Daniel, o que é tal coisa? Eu vou responder essa pessoa, mas eu vou anotar essa dúvida e depois eu vou encaixar essa questão lá nas minhas lições. Para o próximo aluno que eu ensinar, eu não deixar de falar disso, beleza? Então, onde eu vou fazer? Eu vou dar a lição número 1, a lição 2, depois a lição 2,5, porque aqui aquele aluno teve dúvida, algum outro pode ter no final. Eu fiz isso durante 20 anos e criei esse método passo a passo, onde assim o suporte é praticamente zero. Poucas pessoas têm dúvida. Eu percebo que muita gente tem muito mais dúvida de como acessar a minha plataforma online do que como tocar mesmo. Porque dúvidas sobre tocar, se ela seguir o passo a passo, ela não vai ter, beleza? É o que relatam muito dos meus alunos, né, que aprenderam a tocar usando o meu método, tá bom? Então é isso. Daniel D'Arezzo aqui, se você quiser saber mais sobre essa metodologia, quer aprender a tocar violão do zero, vou deixar um link aqui na descrição, do lado ou nos cards aqui desse vídeo, tá? E aí você pode dar um passo além e aprender a tocar violão de uma forma assim que você jamais imaginou. Por quê? Porque com esse método você vai aprender muito mais rápido e muito mais fácil, tá bom? Daniel D'Arezzo aqui, um grande abraço e até as próximas aulas. Tchau, tchau!